Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se estiver assistindo de um dispositivo móvel, considere clicar em hypar para jogar nossa pontuação lá para cima. E atenção, porque já começou a Black November. Rafaelzinho, o que é a Black November? Novembro é o mês mais importante do ano para Insider. Afinal de contas, tecnologia, estilo e inteligência se unem para entregar o melhor custo-benefício. E na Black November já começou com os dois pés na porta, com as best sellers, as peças mais desejadas do site. Galera, eu tô falando de presente de Natal antecipado. Para que deixar de última hora? Para que pagar mais depois? Se você agora já pode garantir um presentão de Natal pagando muito menos. Aproveita a Black November, vai por mim, e tem peça para homem e para mulher. Você pode usar o dia todo, pois é anti-odor e tem rápida evaporação do suor. Se está na correria do dia a dia, relaxa que ela desamassa com o calor do corpo. E agora aquela palavrinha que eu e você a gente adora, que é, tem brinde nas compras acima de 399. Vai por mim. As roupas da Insider duram muito. As promoções não. Então aproveite agora. O link está aqui já com o cupom do Camisa 12 embutido. Esse cupom te dá 15% off. Você clicou no link do Camisa 12 aqui, plum, já vai lá para o site com o cupom. Só que se você aproveitar o cupom com a Black November, você já vai encontrar com as promoções que estão rolando, você já pode conseguir até 50% off acumulando tudo. Mas é por tempo limitado. Eu preciso repetir essa frase. As roupas da Insider duram muito. As promoções não. Perde tempo não. Vai lá agora. Oi, eu quero agradecer esses parceiros. Hoje tem parceiro novo aqui no canal, porque graças a vocês que assistem aqui, esses parceiros, a gente está indo para o Paraguai na final da Sula. Eu já comprei a minha passagem. Estou indo primeiro para o Galeão, no Rio de Janeiro, depois vou para Assunção. No domingo vou para Guarulhos, de Assunção para Guarulhos, e lá pego um balaizinho para dormir até BH e chegar a tempo do Hotel Aerosport. Quem está deixando para chegar um pouquinho depois, tá pagando bem menos. E a gente vai começar o pós-jogo hoje dando essa dica, porque tá rolando Black Friday no Paraguai, de 20 a 23 de novembro. A expectativa, eu achei um site do governo do Paraguai, informando que a expectativa é de receber 250 mil turistas ali em Cidade do Leste. Foz será uma base para quem está indo lá fazer compra, então os hotéis estão lotados. O Sérgio Turismo, está fazendo um ônibus muito maneiro, turma. Eu vou deixar o telefone dele com vocês, porque ele fez para a Sula e acho que ele fez para Libertadores também. E ele é um cara que está de 2 em 2 meses indo para o Paraguai. Por isso eu posso recomendar aqui, 99470 0001. 1000 contra. 99470 0001 é o telefone do Sérgio Tour, que está fazendo essa rota lá por Foz. Ele me falou, Vael, realmente a Black Friday aqui no Paraguai vai lotar todos os hotéis em Foz e região. Por isso, chame a atenção dos atleticanos para esse fato, porque muita gente está pensando nessa logística de ir por terra. O Léo Pedrosa, aqui do Camisa 12, também está indo para o Paraguai, e por isso a gente vai ter uma cobertura muito legal para o canal por lá, beleza? Turma, se você me perguntasse antes do jogo, eu comentei com algumas pessoas, eu já fecharia um empatezinho com o Inter fora de casa. Primeiro um time de camisa, Rafael, mas está brigando na parte de baixo da tabela. Todo ano, quando eu faço tabela planejada, eu conto meio que como derrota para o Inter fora de casa, Inter e Grêmio, por peso de camisa, normalmente vem com um time forte, mas como existe essa campanha ruim do Inter, eu adaptei para um empate para segurar o Inter, que estava na parte de baixo da tabela, já que a turma como Vitória perdeu, teve um outro time da parte de baixo da tabela que perdeu ontem, que foi um resultado aí que a gente estava monitorando. O Bragantino também perdeu, o Ceará ganhou. E aí a gente tinha essa ação dupla. De qualquer jeito, um time dando a vida para sair da segunda divisão. E a gente sabe muito bem como está a cabeça do torcedor do Inter hoje. Talvez seja o pensamento que o atleticano estava 2 semanas ali, depois do jogo contra o Bolívia, que a gente pegou aquela sequência de Mirassol, Juventude, Sport, que todo jogo era o jogo da vida. Eu acho que o torcedor do Inter hoje tá com esse pensamento por lá. Time muito feio mesmo, né? E eu achava que antes, lá no início do campeonato, que o Inter ia vir para brigar por título. Mas eu fecharia um empate, cara. Por quê? Tivemos um jogo muito pegado contra o Del Valle, uma sequência de jogo de viagem para o Equador, jogo da volta aqui no Brasil, jogo muito pegado, gramado sintético, e por isso, pelos outros elementos,
eu fecharia o empate. Afinal de contas, o Inter saiu das oitavas da Libertadores em agosto, foi pro Flamengo, né? E saiu da Copa do Brasil em agosto também. Então o Inter tá com um calendário tranquilão, maneirinho, setembro e outubro inteiro. Pelo menos de metade de agosto para frente, mas vamos colocar setembro e outubro, um calendário tranquilinho. Enquanto o Galo tá indo para Colômbia, Equador, jogo decisivo, saiu da Copa do Brasil há pouco tempo também, ainda tinha a Copa do Brasil também, avançou uma etapa a mais do que o Inter na Copa do Brasil. Então, pela estratégia que eu penso de calendário até a final da Sula, hoje o empatezinho já seria estratégico. Eu não sei, momento nostalgia, camisa 12, pegando a máquina do tempo. Antigamente, se o Galo fosse pegar o Inter em BH ou fora de casa, galera, eu já contava derrota. Tanto quando o Scudeiro faz aquele gol no Inter no Independência 2012, eu falei, as coisas estão mudando por aqui, viu? E de 2015 para cá, eu vou até pegar o retrospecto aqui de Galo e Inter, mas não é nem BH não. Ano passado eles ganharam aqui, o Galo com o terceiro time, mas o retrospecto fora de casa, cara. O Galo de 2015 para cá são 9 jogos sem perder e 7 vitórias. Eu acho que são 11 partidas, 12 partidas nesse retrospecto aí. Vamos ver aqui que eu postei isso agora. Galo segue como um bom visitante contra o Inter. 7 vitórias de 2015 a 2025. São 12 partidas. 9 sem perder. Tá errado isso aqui. Deve ser 8, porque o Inter ganhou 2016, 19, 20 e 22. Então são 8 partidas sem perder para o Inter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partidas sem perder para o Internacional. Um empate, nesse caso. Um empate e 7 vitórias do Galo. Impressiona, viu? Principalmente, eu repito, por ser um time de camisa e muito tradicional no nosso futebol. E contra Bucaramanga, eu vou achar um outro jogo. Flamengo, a gente saiu da Arena MRV com aquela vibezinha, a chave virou. A hora que o Everson classificou, a gente contra o Bucaramanga, a gente, finalmente a chave virou, pá, agora vai ser um clima diferente. Não foi. E contra o Flamengo, a gente eliminou o Flamengo, agora a chave virou, não virou. Porém, agora a gente pode usar a palavra que o Fael mais buscou aqui por meses, a estabilidade e a regularidade. Rafael, mas e Corinthians e Fluminense? Gente, não quer dizer que você não vai perder um jogo, principalmente porque foram jogos antes de duelos decisivos também pela Copa Sul-Americana, né? Nós temos aqui, eu tenho a sequenciazinha fácil aqui também. O Corinthians foi antes de Galo e Del Valle, e o Fluminense foi antes de Galo Sport aqui na Arena MRV. O Fluminense eu coloco muito atípico, assim, o Fluminense foi realmente, mas eu tô falando em 11 jogos. Em 11 jogos você cita o Fluminense como uma, aquele frio na barriga de quebra-mola ali que você tá acelerado, né? Fora isso, mesmo em resultados que não agradaram a torcida, eu vim pro pós-jogo falando, olha, vi algo além do resultado hoje, como no jogo contra o Juventude, por exemplo. Que a gente veio pro pós-jogo, empatou com o Cruzeiro também, e nós falamos assim, mas vamos pegar o Juventude que está na parte de baixo da tabela, empatamos, tinha que ganhar do Juventude e tal, mas hoje deu para ver algo mais sóbrio, mais lúcido, jogadores sabendo o que estão fazendo dentro das 4 linhas. E isso não acontecia em jogos que a gente ganhou, como o Bucaramanga fora. E ali começou um novo Galo, que realmente é mais lúcido, tem controle maior das emoções. Hoje teve um jogador expulso contra o Internacional, teve a parte mental muito forte para segurar o placar. Galera, quando, por exemplo, o Fabrício Bruno fez aquele gol na Arena, desestruturou o Atlético totalmente. E isso aconteceu em vários jogos, que o Galo não conseguiu reverter, tanto que eu citei em um pós-jogo aqui, que a gente só virou o jogo contra o Fluminense na Arena MRV e contra o Godoy Cruz na Arena MRV também. Fora isso, o Galo tomava um baque e não conseguia reverter situação nenhuma, né? Era um time que estava realmente emocionalmente muito abalado. E como tá maneiro, nesses 11 jogos aí que nós temos agora, nós temos 2 derrotas, 3 empates e 6 vitórias nesse período.
Eu continuo a campanha para a gente para a NMRV, para até dia 22 estar um clima legal, uma química legal da torcida com o time, para a gente conseguir manter esse retrospecto que eu falei no último pós-jogo. A gente chegou na final contra o Botafogo no ano passado e o Galo vinha de 6 derrotas e 4 empates. É isso mesmo. Antes da final contra o Botafogo, o Galo vinha de 6 derrotas e 4 empates. Agora o Galo vem de 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, uma delas antes de uma viagem para o Equador, que ele poupou algumas peças. E para isso, eu prego aqui uma bandeira da paz, mesmo para jogadores que a torcida de repente ainda tem alguma rusga, como por exemplo, eu vou citar nominalmente aqui o Rony. Até dia 22 a gente recuperar essa parte de confiança. Por quê? O Bernard, quando recuperou a confiança, virou outro jogador. O Dudu também. Vale para o Vitor Hugo e para tantos outros. Eu vou falar um até que não está jogando o fino da bola, não está na prateleira desses outros, que é o Caio Paulista. Que a gente tinha pânico do Caio Paulista pisar dentro de campo. E hoje, nas substituições, você já não fica em pânico. Pelo menos eu percebo que o Sampaoli o utiliza de uma forma muito mais inteligente. Então, fazendo isso daqui que eu estou te falando da confiança, que a virada de chave, vamos abrir essa exceção até dia 22 aí, numa bandeira de paz mesmo. E não tem como falar sobre Galo e Inter e deixar de lado a arbitragem, né? O Brasil vem numa safra muito ruim de árbitro. Talvez você vá sentir falta de Marcelo de Lima Henrique, Márcio Rezende de Freitas, não, Márcio Rezende não, desses árbitros polêmicos do futuro. Por quê? O Marcelo, nós vamos lembrar para sempre daquele Galo Atlético Paranaense, né? Foi numa semana que prejudicaram o Galo contra o Grêmio no Mineirão, também no Campeonato Brasileiro, e acho que beneficiaram o Corinthians contra o São Paulo no Clássico lá em São Paulo. Coincidentemente, uma semana para decidir o campeonato. Mas vamos lá. É uma safra muito ruim, né? Essa safra que tem Rodrigo José Pereira de Lima, aquele que expulsou o Hulk contra o Palmeiras, que o Matheus Pereira mandou ele depois tomar no lugar, o cara do Corinthians falou, não encosta em mim, xinga ele também, que aí ele não faz nada. Mas o Hulk ele expulsou. Davi de Oliveira Lacerda, eu poderia citar até árbitro de vídeo também, mas eu vou ficar com essa lista menor. E o Alex Gomes Stefano também aparece nessa lista. Semana passada no Alterosport, quando falaram sobre o Rafael Klein, eu falei, talvez o número de polêmicas envolvendo o Rafael Klein ainda seja pequeno, porque ele surgiu praticamente na temporada 2024 para o holofote nacional. Vem apitando jogos decisivos e tal. É ele que não expulsa o Gomes contra o Cruzeiro, mas talvez por falta de tempo para aparecer em grandes polêmicas. Mas essa safra vem realmente muito ruim, e quando se fala em liga no Brasil, que se discute qualidade dos estádios, qualidade do gramado, cota de TV, regras mais rígidas como a da Conmebol, de minuto para voltar para o campo, de arquibancada. Para mim, das coisas que mais prejudicam o futebol brasileiro é essa péssima arbitragem. E ela piora a cada safra que surge. Né? O Gão usa um termo no Alterosport que é a síndrome do árbitro popstar. Todos eles são grandes celebridades, são deuses intocáveis. Primeiro que vivem numa zona de conforto, que sequer precisam dar entrevista depois e explicações. Você não vê o árbitro falando. Tudo bem que é determinação lá de cima, da FIFA, mas isso é um absurdo do futebol. Um jogo como o Galo e Inter é pro Stefano, pro Alex Gomes Stefano, e deixa eu pegar o nome do VAR aqui também, que é o Carlos Eduardo Nunes Braga, ir para uma coletiva, cara. Mas não, eles vão para casa, a CBF fiz de boa e a vida deles segue. E como eu falei lá no X, eu sou doido para criar um aplicativo, eu não, porque eu já tenho minhas coisas na vida, não é para mim isso aí. Mas a turma que mexe nessa área, criar um método de monitorar os árbitros em todos os jogos. Algum canal podia fazer isso. Hoje, o Alex Gomes Stefano optou o jogo do Palmeiras. A média ele deu X cartões. Aí ele apitou o jogo do Flamengo, ele deu X cartões. Aí o dia que ele vai apitar Galo e Inter, ele dá 12 cartões.
né, para o algoritmo nos mostrar algo nesses árbitros. O Carlos Eduardo lá no VAR recomendou a revisão só em jogos de tal, mas no pênalti polêmico de tal, ele não revisou. Por exemplo, eu achei um lance dele no Brasileiro de 2021 que o jogador do Corinthians encosta no ombro do jogador do Inter, o jogador do Inter cai e ele não chama para revisão. O árbitro era inclusive o Marcelo de Lima Henrique, que eu citei aqui agora há pouco. E no jogo contra o Palmeiras, Galo e Palmeiras, em 2021, acho que esse jogo foi no Brinco de Ouro da Princesa. É Brinco de Ouro da Princesa mesmo? Esse jogo foi no interior de São Paulo, não sei se foi no Brinco não, acho que nem não sei se o Brinco de Ouro da Princesa ainda existe. Um estádio muito tradicional do nosso futebol. Mas foi um jogo no interior que o jogador do Galo encosta no ombro do Palmeiras e cai e é pênalti, né? Então são critérios que me lembram uma frase famosa aqui no futebol brasileiro, os quarentão como eu aqui vão lembrar muito bem, que é: tem coisas que a gente vê e tem coisas que a gente não vê. Isso vazou em uma grande polêmica envolvendo a arbitragem no Brasil. E a sensação que a gente tem é essa, que o VAR prefere ver em alguns jogos, em algumas situações, como um grande time como o Inter lutando contra o rebaixamento, e em outros ele prefere não ver. O VAR do jogo X vai chamar para ver esse lance polêmico e em outros não vai. O jogador do Corinthians hoje deu uma entrada, o Bidu, que tomou amarelo. E aí na mesma semana você pega 4, 5 lances com avaliações totalmente diferentes. Estraga realmente o produto do que é o futebol. O Thiago Leifert fez um vídeo muito bom no YouTube mostrando como que o VAR hoje já chama o árbitro. Teve um Flamengo e Botafogo, acho que foi no Luiz Araújo, que o VAR já fala assim: não, mas ele só deu um pisão ali, ó. Só deu um. Eles estão reclamando, mas foi apenas um pisão. Como que até a forma como o VAR tem chamado no Brasil são com frases que são para induzir. É até engraçado o dia que falou assim: o David Oliveira Lacerda, eu acho que Ó, Davi, você não tem que achar nada, a imagem tem que mostrar, né? Mas o VAR hoje ele quer ser protagonista da parada também. Só que tem dias que ele acha que é e tem dias que ele acha que não é. E isso prejudica demais o nosso futebol, né? Chover molhado, não vai dar em nada. A próxima rodada a gente já deixou rolar e tá o Alex Gomes Stefano de novo dentro de campo com outro clube, com a mesma pataquada. Ele dá um cartão amarelo pro Hulk contra o Palmeiras, porque o Hulk reclama da distância da barreira. Ele dá um amarelo por simulação contra o Sport, mas não tem mesmo critério em outros jogos, nem quando ele entende que existe a simulação, né? E assim vai, cara, se arrastando no campeonato, com a arbitragem sendo protagonista, infelizmente, por um lado péssimo, que piora a cada ano. Muito se fala em aumentar valores, mas não adianta de nada enquanto a gente tiver tanto árbitro ruim. Alex Gomes Stefano faz parte disso. Repito, para mim o pior é o Rodrigo José Pereira de Lima. E, infelizmente, não vejo luz no fim do túnel. E num jogo que você tem uma expulsão com 13, 14 minutos, que até meu cachorro já tá bravo aqui rosnando. Parou. Aí o cachorro tá bravo. É difícil fazer uma leitura da partida. Por exemplo, quando eu falo sobre Galo e Mirassol, que o Galo começou no veneno aquele jogo, só dá para falar até a expulsão do Alonso, porque a partir dali você sobrevive. Não tem muito o que fazer. E a opção por tirar o Dudu, eu vou lá para a escalação que eu fiz no Alterosa Esporte, no telão, que é trabalhar o Dudu muito pro dia 22. Dar essa confiança, dar o ritmo de jogo, entrosamento, sabendo quando que o jogador aqui ali vai passar, mas saber utilizá-lo principalmente na minutagem até o dia 22. Por isso entendo demais a substituição. E por falar em dia 22, Copa Sul-Americana, fica ligado lá na KTO, porque esse mês será mais que especial, porque tem final de Copa Sul-Americana, tem Copa Libertadores da América, mas principalmente tem Liga Europeia, Campeonato Brasileiro, como hoje que rolou a chance extra. Vai por mim, clica sempre na aba promoções da KTO. Quando tiver chance extra, clique em quero participar.
apostou 10 conto lá, selecionou 3 joguinhos aqui, ali, 3 joguinhos do Campeonato Brasileiro, odd de pelo menos 3, errou sua aposta, você tem mais R$10 para apostar na KTO. kto.bet.br, o link está aqui no primeiro comentário fixado, para você se divertir com muita responsabilidade, para maiores de 18 anos, e a aposta não é investimento. Beleza? E sobre quando você perde o Dudu, é curioso que você perde o lado esquerdo que vem dando certo nos últimos jogos. O Dudu, quando dá o passe, faz aquela jogada bonita, dá o passe para quem? Contra o Del Valle? Para o Bernard. O Bernard não está em campo. Ele tem trabalhado muito bem. Quem que é o companheiro dele ali pelo lado esquerdo? O Arana. O Arana não tem em campo. Então você perde o Bernard, que fez esses lances por ali, o Arana, desculpa esse dedo aqui, galera, foi mal, e o Dudu. Você perde o lado esquerdo protagonista. Mas isso pouco importa, porque você só precisa sobreviver naquele momento ali. E ele opta por deixar o Hulk na bola parada, de repente, como finzinho do primeiro tempo, tem uma bola na diagonal ali, tava eu e a Loura assistindo, eu falei, vai Hulk, tira o Hulk da cartola aí, acha aí aquele lance que só você consegue achar numa bola diagonal, pouquinho parecido com o gol que ele fez contra o Cruzeiro aqui no empate no Campeonato Mineiro de 2023, que o Rafael Carvalho joga uma bola cruzada. Mas ele segura o Hulk em campo até onde dá. Mas o Hulk se enquadra na mesma questão do Dudu. É preciso saber utilizá-lo até o dia 22. São 2 jogadores acima de 30 anos, o Hulk com 39, com gramado sintético, que passaram por um calendário muito maluco. O Scarpa deu uma descansada agora. Eu estava muito preocupado com o Scarpa sobre como ele chegaria para essa final, porque ano passado, chegou no fim da temporada, o Scarpa estava exausto com seus 60 jogos. Esse ano deve estar bem perto disso mesmo, né? Apesar de ser o segundo ano no Brasil, talvez tenha se adaptado um pouco melhor, readaptado um pouco melhor. O fato é que Renier entra em campo, o Caio entra em campo, o Alexander volta a ser utilizado, utiliza Sarabia, utiliza Natanael. Se tem uma coisa que a turma não pode reclamar com o Sampaoli é sobre a utilização das peças. Seja o Roman, seja o Juan, seja o Alonso, seja o Vitor Hugo, os volantes, o Vera, que quase não era utilizado com o Cuca. O Gabriel, menino, nesse momento, entra numa pequena geladeirinha ali, mas teve sua chance, aí que errou contra quem que ele deu aquela panguada? Foi contra o Del Valle? Que acaba rolando o pênalti, é contra o Del Valle no Equador, e contra o Cruzeiro no Clássico, mas todo mundo, a não ser o João Marcelo, que o São Paulo mandou lá para o Sub-20, ele decidiu o jogo contra o Flamengo, que vem sendo utilizado. E as peças que estão subindo do Sub-17, mas da turma que vinha já no elenco antes, todo mundo realmente sendo muito utilizado. E eu sei que uma coisa você pensou durante o jogo. Você falou assim, no pós-jogo hoje o Fael vai falar sobre o Everson. Coçando o olho por causa do cachorro, gente, grudado comigo. E antes do pós-jogo eu fiz carinho nela aqui, aí minha alergia pega. Sim, eu vou falar sobre o Everson. E a transmissão da Amazon, que contou com a Nadine, que hoje eu abri minha mensagem do Instagram antes de começar o pós-jogo aqui, e só tinha mensagem de atleticano, Twitter, Instagram. Aí aparece tipo o começo da mensagem, galera, vocês não têm ideia, assim, ó, tudo isso aqui, cara, 2 horas antes, ó, eu tô correndo o dedo aqui, ó, tudo aqui, ó, 2 horas antes do jogo, cara, vocês não têm ideia da quantidade de mensagem que chega, loucura isso aqui, tá? E todo mundo falando Nadine. Terça-feira a galera vai assistir para saber o que vai rolar, né? A transmissão da Amazon questionando a presença do Everson na seleção. E na coletiva também perguntaram para o auxiliar do Sampaoli sobre Everson em seleção. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o Everson tivesse a temporada que teve por Flamengo ou Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ele estaria na seleção. Se tivesse, porque lá a mídia ia se juntar numa campanha pesadíssima para o Everson ir para a seleção. Tenho certeza disso, tá?
E ele foi muito necessário, porque além das defesaças, os milagres, eu tenho uma planilha só pro Everson, e tirando o América, que o Galo enfrenta várias vezes no ano, porque enfrenta também no Campeonato Mineiro 2, 3 vezes, como foi esse ano, 3 vezes, só contra o América ele tem mais placar em branco. Tirando o América, o Inter é o segundo, acho que é ao lado do Palmeiras também, porque o Galo e o Palmeiras se enfrentaram muito nos últimos anos. Com 7 jogos, o Inter é o segundo time que o Everson mais coleciona placar em branco. E aí ele vai para dentro do gol, ele agarra o pé na rede sem querer, ele sai, procura a bola, ela tá aqui, ela tá do lado de lá, para compensar o que Alex Gomes Stefano e o Vaz estavam fazendo dentro de campo, tá? E nesse momento a gente precisa administrar os resultados antes do dia 22. Primeiro que essa sequência que vem aí, até o dia que vem, que eu tô falando desde o jogo contra, nós perdemos pro Botafogo, aí eu acho que na sequência foi o Bolívar, gol do Bernardo no finalzinho. Essa sequência daí pra frente motiva e inspira o atleticano mais até ir pra final da Sola. Tem sim os dodóizinhos que ficam, não, perdeu a final ano passado, eu não vou não. Eu não me decepcionei. E tem os caras que falam, meu irmão, eu vou porque esse ano vai ser diferente, pai, cria teorias ali, passa o cartão, me presta o cartão, pega o cartão com o amigo. E a gente vai, né? Os resultados até lá, eles são fundamentais, principalmente dessa fase agora, porque mais perto do jogo a galera já vai ter comprado, já vai ter definido se vai com ônibus, se vai com avião, como que vai para o Paraguai. Só que os resultados agora, eles são fundamentais para a galera se motivar, porque a gente precisa da galera lá, velho. Foram 26 mil pessoas para a Argentina na final da Libertadores. Se estiverem ali 20, 22 mil pessoas na final da Sul-Americana, já fica metade do estádio lá e fica maneiro. Não acredito que a torcida do Lanús vai ocupar metade. Isso é uma teoria. Não acredito. Vamos falar de uma turma que vai estar lá na final da Copa Sul-Americana? Tá bom, 25 e 30 aqui. Deixa eu contar para vocês. Muito obrigado à torcida Jovem Rapazigalo, que tem um moleque aí com esse dedão aí. O Jobert, que participou lá do Noite de Galo, me deu esse presente. Turma, segunda-feira tem Noite de Galo. O Frossar não estará mais uma vez, a filhinha dele vai nascer, Helena. Um beijo para ele e para a Bárbara. Eu estive, inclusive, na live do canal do Frossar, junto com o canal do Camisa 12. Tem uma live aqui com o Leandro Donizete, vai em transmissões ao vivo. É a última. Live sensacional. Estou postando os cortes lá no meu perfil, no meu TikTok, no Instagram do Camisa 12, collab com o Frossar, porque ele fala de muita coisa, ele analisa Franco, Alexander. Ele fala que mais importante que Cuca e Calil, tem uma pessoa que foi mais importante que os dois ainda para essa fase boa do Galo. Ele conta histórias de bastidores daquele time e fala sobre o atual time do Galo, muito importante. Segunda-feira, então, Léo Pedrosa no Noite de Galo, que é o repórter aqui do Camisa 12, faz o porte de vestiário, e o Eduardo Madeira, da Rádio 98. Teremos o Cauã Soares, atacante do Sub-17, com a taça do campeonato lá também. Noite de Galo. E novo horário, viu, gente? A partir das 9 horas, lá na 7 TV. Muito obrigado a Rasta Galo, que me deu essa camisa muito bonita aqui. Homenagem aos 80 anos do Bob Marley. Mas eu posso te falar que essa preta ganhou meu coração. A Loura falou que eu fiquei o homem mais bonito do mundo usando essa camisa. Com as cores da Jamaica aqui, Bob Marley, 80 anos. Tem frase da música dele aqui na manga. Muito bonita. Obrigado, Rastagalo. Deixa eu deixar o telefone do Jordão aqui pra gente valorizar o trabalho, né? De dar força aí pros meninos. Quem quiser a camisa, chama no WhatsApp 31 99866 8163. 31 99866 8163. Deixa eu dar um pause na câmera e eu já volto. E essa semana ela foi muito mais, esse fim de semana ele foi muito mais confortável, não sei se essa é a palavra, mas muito menos tenso, porque eu confesso para vocês que eu não pensei em rebaixamento. Não que o Galo não precise pontuar para a gente não cair naquela cilada do ano passado, mas eu não me preocupei. Quando eu assustei, já tinha jogado Cruzeiro e Vitória. Teve o Santos e Fortaleza, era o jogo que eu tinha esquecido. Santos e Fortaleza, 1-1. E Palmeiras e Juventude, eu fiquei lá
Não estava me estressando muito, não. Posso pagar a língua lá na frente? Posso. Mas depois de tanto jogo da vida, Sport era o jogo da vida, Mirassol era o jogo da vida, Juventude era o jogo da vida, Cruzeiro era o jogo da vida, e a gente falava, cara, se ganhar o Ceará, hoje é o jogo mais importante do ano do Galo. Nós tivemos 15 jogos mais importantes do Galo esse ano, impressionante. Esse fim de semana eu consegui ficar um pouco mais tranquilo. Foram degrauzinhos assim que o Sampaoli foi subindo, galgando, mas muito mais do que tabela. Repito, é a lucidez e a tranquilidade do time hoje, mesmo em momento de caos, como foi contra o Internacional. Saber suportar a pressão, ter um momento mais lúcido no jogo, a gente conseguiu ter momentos de perigo lá na frente. O Galo fez substituições ali, talvez pensando em ganhar o jogo. Tipo, agora eu já não quero nem empatar esse jogo aqui. Eu tô acreditando que dá para ganhar um pouquinho ali. E agora existe uma tabela planejada diferente até o dia 22. Normalmente eu faço uma tabela planejada de título. A pontuação agora ela é mais tranquila porque você não precisa de resultados improváveis para a meta do Galo. Se ganhasse tudo seria perfeito, iria para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro mesmo e tal. E o Galo pode conseguir seus grandes resultados, mas como vai rodar um pouquinho mais esse dia 22, talvez fique numa zona de Sul-Americana no Campeonato Brasileiro e fora do rebaixamento. Só que a gente tem que fazer uma tabela agora que não é só contra o rebaixamento. A gente precisa, vou chamar de uma tabela planejada da confiança. Muito pelo torcedor, muito por esse time que já passou de perrengue, não quer voltar para essa zona de estresse, essa zona realmente de estar com a cabeça em dois lugares, de repente ir para Sul-Americano pensando em Campeonato Brasileiro. Então agora existe uma tabela planejada muito voltada para chegar na final num cenário tranquilão. Eu não falei com o livro do rebaixamento. Eu acho que o Galo realmente agora se distancia e consegue uma pontuação legal. Mas chegar numa pontuação maneira, com boas atuações, num bom relacionamento com a arquibancada na Arena MRV. Vem o Bahia por aí, vem o Fortaleza em casa por aí, vem o Sport dia 8, aí 5, Sport 8. É uma sequenciazinha muito maneira para a gente conseguir isso. Qual que você acha que é o cenário perfeito daí para frente? Bahia, Sport, Fortaleza, que a CBF deve colocar na data FIFA aí, para a gente chegar ok lá dia 22, lembrando que tem final de Libertadores também, deve mexer pra caramba. Eu conversei com uma pessoa do Galo que falou, Fael, não tem jeito, não tem onde colocar jogo. Mais um assunto importante, já que eu citei sobre economia para Copa Sul-Americana, torcedor que quer gastar menos de avião, de ônibus e tal, o papo agora é para quem quer economizar até 25% na conta de luz. Se você paga acima de R$200 na sua conta de luz, você pode participar. Baixe o Nuve App. N-U-V-A-P-P. Nuve App. Você vai fazer o seu cadastro e vai usar o cupom GALOFAEL. Utilizou o cupom GALOFAEL no seu cadastro? Pronto. Você vai economizar até 25% na sua conta de luz e vai ganhar essa mochila do Galo maravilhosa, muito bonita. Cheirinho de nova que tá uma delícia, viu? O cadastro tem que ser preenchido no nome do titular da conta de luz. E se for CNPJ, tem que ser na pessoa que assina pela empresa. A Nuve entrega energia solar. Tá faltando nuvem aqui nesse negócio, mas é porque é a bateria dele. O Igor Galo Volpe falou que vai trocar a bateria dele. A Nuve entrega energia solar para a CEMIG, que leva energia solar para sua casa através dos cabos. Não tem que instalar placa, não tem obra, não tem mensalidade, nem taxa de adesão e não tem finalidade. Baixe agora o Nuve App, faça o seu cadastro, economize na conta de luz e ganhe uma mochila do Galo. Agora eu quero saber de vocês. Primeiro, vocês usariam o time titular, pelo menos contra o Bahia, contra o Sport? Vocês rodariam esse time nos próximos jogos, arriscando perder um pouco do entrosamento, mas preservando o lado físico do time para chegar um Scarpa, Dudu, um Hulk, todo mundo voando na final da Copa Sul-Americana? Qual escalação seria para o jogo contra o Bahia e qual a sua opinião contra a arbitragem, obviamente? Outra coisa, eu quero criar um grupo do Camisa 12 para a gente trocar informações sobre o Paraguai.
Vou ver se o Jardel me ajuda nessa aí, se o Pedrosa me ajuda. Pra gente saber, trocar, ó, essa rota tá legal, galera, surgiu um voo diferente. Galera, Airbnb lá tá legal, achei um. Hotel tal tá mais em conta. Onde vai encontrar lá? No Paraguai. Por exemplo, a galera não vai encontrar um clima tão maneiro como foi contra a Argentina, por quê? Em 2013, contra o Olímpia, lá foi um clima hostil com a torcida do Olímpia. Depois do jogo, a gente não bebeu na estrada, tinha um bafômetro na entrada, mas os paraguaios estavam na praça da cidade comemorando o título, tinha pôster de campeão. Estavam bebendo cedo. Então eles malucos soltaram 4 ônibus atleticano lá, eles quebraram os ônibus, a galera desceu dos ônibus, porrada comeu. Aí no jogo em Belo Horizonte, a galera voltou com o ônibus quebrado, vidro quebrado. O jogo em Belo Horizonte, os atleticanos aqui revidaram, quebraram os ônibus do Paraguai, eles voltaram para casa com os ônibus tudo quebrado. Aí em 2014 a gente foi enfrentar o Nacional lá, eles prometeram vingança, postavam fotos de armas e tudo mais, e por isso, muito cuidado, galera. Eu lembro de um jogo com o Galo Atlético Paranaense, final da Copa do Brasil de 2021, a galera brincando, tirando onda de madrugada e tal, reunida num lugar. Eu falei, galera, vocês estão achando que é brincadeira, torcida do Atlético Paranaense, é rival nossa e tal. Vieram carros com torcedores organizados do Atlético Paranaense lá e, obviamente, que isso ia acontecer. Por isso, muito cuidado você que vai para o Paraguai, não fica andando em qualquer lugar, não fica andando sozinho, é um clima muito diferente do jogo na Argentina. Não estou colocando medo para você não ir e tudo mais, eu estou pedindo apenas responsabilidade pelos bares e nos outros lugares ali, pelo histórico nosso com o Olímpia, porque nós tiramos eles do Mundial de 2025, ao eliminar o River Plate, se eu não me engano. Tiramos eles do Mundial de 2013, ao tirar deles a Libertadores, a gente tirou o título deles da Libertadores, tiramos eles da Recopa e ganhamos a Conmebol em cima deles também. Os caras não gostam da gente mesmo, por isso muito juízo, muito cuidado por onde você andar. Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso lá no Instagram. Beleza? Beijo no coração de todos vocês, tamo junto e aqui é Galo. O Vitor Martins falou que teve um pós-jogo aí que eu apaguei do nada, mas eu praticamente dormi no pós-jogo. Esse não. Esse eu vou desejar uma boa semana, dorme com Deus todo mundo, vai na paz, tenha uma boa segunda-feira. Clique em curtir, se inscreve no canal, clique nos links dos parceiros aí. Pronto. Agora eu vou desligar.